You're never going to become fluent in English if you don't learn how to think in English instead of translating from Portuguese all the time. And in this video, I'm going to show you how to unlock your speaking skills by learning how to think directly in English. I'm going to give you 3 tips that changed everything for me and my students and helped us to get faster results with the language. So, if thinking in English is your goal, stay until the end of the video because all the tips are important. Você precisa aprender a pensar diretamente no inglês, porque tem muitas estruturas da língua que não são parecidas com a língua portuguesa. E para te dar um exemplo, eu vou te mostrar a primeira frase que eu te falei nesse vídeo. You're never going to become fluent if... Você nunca vai se tornar fluente em inglês. Se você pensar palavra por palavra, não faz muito sentido, porque aí ficaria, você nunca está indo para se tornar fluente se... E eu quis dizer, você nunca vai se tornar fluente em inglês se. Agora outro exemplo, I'm going to show you. Se você traduzir literalmente, palavra por palavra, a frase fica, eu estou indo para mostrar a você. Mas, se você entender que em inglês é melhor você memorizar padrões do que palavras isoladas, tudo fica mais fácil. I'm going to significa eu vou fazer alguma coisa, né? E se você memoriza esse padrão, que a gente chama de chunk, né, que é um pedaço, né, você consegue formar frases de maneira muito mais rápida. Aí é só você trocar o encaixe, né, a última palavra, e aquela estrutura permanece a mesma, né, quando você quer dizer que vai fazer alguma coisa. Então você pode falar, por exemplo, I'm going to show you, eu vou te mostrar. I'm going to explain, eu vou explicar. I'm going to tell you, eu vou falar para você. I'm going to give you, eu vou dar alguma coisa, né, para você. Então sempre quando você usa o I going to, quer dizer algo do futuro. E você não tenta memorizar o significado das palavras isoladas. Você memoriza o pedaço, o chunk. Vou te dar outro exemplo. How can I? Ao invés de você tentar lembrar da explicação do seu professor de como montar uma frase com o verbo modal, que o verbo modal vem antes do sujeito, não sei o que, você simplesmente memoriza que how can I quer dizer como eu posso. E aí você muda o encaixe final e você pode dizer um monte de coisas diferentes com apenas um chunk. Então, por exemplo, você pode dizer how can I get to, para você chegar em qualquer lugar que você quiser. How can I get to the subway? How can I get to the hospital? How can I get to the airport? Ou você pode mudar o encaixe get to e colocar find. How can I find the car? Como eu posso encontrar o carro, né? How can I find the gate? Como eu posso encontrar o portão, né? Caso você esteja em um aeroporto. Ou você pode mudar o encaixe e colocar make. How can I make friends? Né? Por exemplo, né? Ou você pode mudar o encaixe e colocar travel. How can I travel to... E o lugar que você quer viajar. Para você pensar em inglês, então, você precisa ser capaz de, na hora que você quer expressar uma ideia, você pensa diretamente no chunk, naquele pedaço de frase, né, naquela expressão específica que você quer expressar a sua ideia, e não em palavras isoladas e ficar depois tentando lembrar das regras gramaticais, porque isso não é pensar em inglês, isso é pensar com tradução, é ficar traduzindo, né? Para você pensar em inglês, você precisa raciocinar diretamente da ideia que você quer passar para aquela expressão, né, que a gente chama de chunk. E para você fazer isso de maneira cada vez mais natural, você precisa internalizar aquele padrão. E para você fazer isso, só decorar listas de chunks, né, não vai ser suficiente. Você precisa reencontrar aqueles chunks de diversas maneiras em um contexto, porque dessa forma você vai realmente internalizar aquelas expressões. E o que eu disse pode parecer complicado, mas basicamente o que você precisa fazer é consumir bastante conteúdo em inglês, fazer aquela tal da imersão, né? Ler bastante no idioma, escutar bastante, né? Assistir séries, filmes, vídeos, porque quando você faz isso, naturalmente você vai encontrar os chunks.
né? Naturalmente você vai encontrar diversas pessoas falando how can I em situações diferentes, né? How can I help you? How can I make friends? How can I get to, né, e o lugar que a pessoa quer chegar? Você vai ver diferentes pessoas, personagens ali na série, nos filmes falando isso de maneira diferente, com textos diferentes, e você vai finalmente internalizar o significado daquele chunk, e na hora que você for falar, aquilo vai fluir de maneira muito mais natural. É aí que você finalmente começa a pensar em inglês. Mas para você chegar nesse nível, você precisa consumir conteúdos da maneira correta. Não adianta você tentar assistir qualquer vídeo ou qualquer filme, porque se for muito difícil para o seu nível, você não vai conseguir aproveitar aquilo de maneira adequada. Então, os poliglotas concordam com uma ideia que se chama input compreensível. Input basicamente é tudo que você consome, né? E compreensível porque aquilo que você consome tem que ser compreensível, tem que estar pelo menos, no máximo, né, um pouquinho acima do seu nível. Esse é o ponto ideal. Você não pode consumir algo que seja muito fácil, que não te desafie, mas também não pode ser algo muito difícil, porque você não vai conseguir aproveitar, né? E caso você esteja começando do zero, fazer isso é um desafio, porque, aliás, você não entende nada. Mas é totalmente possível com o material correto. E eu posso mandar para você também de maneira 100% gratuita, posso te indicar diversos materiais diferentes, né, para você poder fazer essa imersão, mesmo que você esteja começando do zero. E também posso te explicar como é que você usa esses materiais de forma efetiva. Basta me chamar no número do primeiro comentário desse vídeo, que eu te mando os materiais, né, de forma gratuita, e também consigo ali te explicar, né, como é que você faz para você conseguir começar a fazer essa imersão mesmo começando do zero. A terceira dica que eu tenho para você, para te ajudar a pensar em inglês, é colocar em prática tudo o que você aprende. Uma maneira muito legal de fazer isso é através da escrita. Porque você concorda comigo que quando você vai escrever um texto, você precisa fazer um esforço mental para se lembrar das palavras que você já sabe, que você estudou antes, para se lembrar das estruturas gramaticais, né, de qual ordem colocar as palavras e tudo mais? Pois bem, esse esforço que você está fazendo é o que vai fazer você se lembrar de forma mais rápida da próxima vez. Isso é um princípio que é muito estudado, né, pelas pessoas que são especialistas em aprendizado e tudo mais, né, que se chama recuperação ativa, né? Quando você faz um esforço consciente para se lembrar daquilo que você aprendeu e colocando em prática, né, você facilita que aquela lembrança seja recuperada depois. E a escrita é uma maneira excelente de fazer isso e que não tem muita pressão, porque você não está na frente de outra pessoa ali, né, e tendo aquela exigência de ter que falar rápido para aquela pessoa ali ficar na conversa, né? Você pode levar o seu tempo escrevendo ali com calma e tudo mais, né? E esse processo vai te ajudar a falar melhor, porque quando você vai falar com alguém, você precisa fazer a mesma coisa, você precisa se lembrar das palavras, das estruturas e tudo mais, né? E aí, quando você pratica com a escrita, indiretamente você também está praticando essa habilidade de fala, porque você está praticando como se lembrar das palavras e tudo mais, né? E naturalmente, ao longo do tempo, você tende a falar de maneira melhor também. E uma técnica muito legal que eu uso é escrever um texto sobre um assunto que eu gosto, um texto curto, né? E depois eu jogo ali no Google Tradutor para saber no que eu posso melhorar, se tem alguma outra palavra que eu podia ter usado, ou se está tudo certo ali na questão da gramática, né? Mas leve o seu tempo para escrever um texto curtinho, pelo menos uma vez na semana, sobre assuntos que você gosta, porque isso vai fazer com que você tenha que se relembrar das palavras que você aprendeu ao longo da semana, consumindo conteúdo em inglês e etc. Então, em resumo, para você aprender a pensar em inglês, você precisa aprender através de chunks e padrões, em conteúdos reais, através da ideia do input compreensível, né, consumindo materiais que estão um pouco acima do seu nível, e colocando em prática através da escrita ou através da fala em aulas de conversação. Porque quando você está tendo aulas de conversação, você está fazendo aquilo que eu te falei, da recuperação ativa
né, de informações. Você está tentando lembrar as palavras, né? O professor ele vai tentar te forçar um pouco a se comunicar, a lembrar das palavras, ele vai poder te dar um feedback ali na hora do que você precisa melhorar, da questão da pronúncia, da questão de como você formou as frases e tudo mais, né? E tudo isso vai fazer com que você evolua de maneira mais rápida no idioma e finalmente comece a pensar em inglês. Então, se você quer saber mais sobre as minhas aulas no inglês, me chama no primeiro número desse vídeo, né? No primeiro comentário desse vídeo, que eu te explico tudo sobre como elas funcionam, inclusive o preço. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até mais.